tinha um projeto como missionária na minha vida. Lamachúria, Amanda, Lamaçai. Eu não entendi aquilo. Eu achava que aquilo não era para mim. Eu disse, Deus, eu não sei quase nem ler. Glória a Deus. E ali eu tive o meu menino. E era muito lindo. Pensa numa criança linda. Era uma criança forte, linda demais. E quando ele tinha 6 anos de idade, e um dia Deus falou na igreja, Deus disse que ia levar alguém da igreja para quebrar o vaso. E eu ia caminhando com meu esposo, nós andava 7, 8 quilômetros a pé, porque lá não é de carro, meu irmão. Lá quando você pega uma carona, você dá glória a Deus. Passava aqueles caminhões de tora e muitas das vezes nós embarcávamos ali em cima e nós íamos para o culto. Aí Deus falou, meu esposo disse, não, mas se Deus levar alguém é para o irmão João, que ele acompanhava nós andando a pé, o homem de Deus. Ele estava bem velho, já com 70 anos. E o meu esposo, se levar, vai ser o irmão João que já está velho. E ele não sabia que Deus tinha que quebrar ele. Aleluia, porque o meu esposo só pensava em dinheiro, trabalhar. Aleluia, e não queria nada com a obra do Senhor. Eu estou contando isso, eu não sei porquê. É difícil falar esse testemunho. Mas Deus tem algo aqui nessa madrugada com alguém. Deus manda te dizer que não fujam. Por muito tempo que o anjo de Deus está para te puxar. E o tombo vai ser muito grande se você não obedecer a voz de Deus. Aleluia. E ali meu menino com 6 anos, ele acordou uma manhã e ele sentou-se na escadinha que tinha, nós morávamos num barraco. E eu sofri muito ali. Tinha dia que eu não comia e dava comida para minhas meninas comer para elas não morrerem. Meu Deus. Porque Deus sabe como quebrar nós. E aí eu comia limão com sal. Eu deixava comida porque é um lugar muito longe, deserto. E quando nós saímos do plano de Deus, nós sofremos, nós padecemos. Desse jeito, Jeová. Meu Deus. E ali meu menino disse, mãe, eu estou com uma dor. Ele tinha 6 anos. Eu disse, a mãe vai te levar, só tinha um postinho de saúde. Eu acordei 5 da manhã. Crente que não ora, meu irmão, é terrível. Crente que não ouve a voz de Deus é terrível. Ele padece, ele sofre. E eu fui naquele postinho, fiquei lá, depois eu fui em casa, peguei ele e levei de volta. Um sofrimento tremendo. Aí o médico disse, eu vou fazer um exame de sangue nele. Aí o médico fez o exame nele. E o médico disse, mãe, eu não entendo o que está acontecendo com o teu filho. Eu disse, o que, doutor? Ele disse, porque sempre, para dar hepatite, tem que dar malária forte. E o teu filho não deu malária, ele está com a hepatite tão grande, que eu não sei como curar ele, não sei como tratar dessa criança. E ele disse, ele vai ficar internado aqui. E ele começou a passar muito mal ali. E o médico disse, olha, eu não tenho como mais cuidar dele. Você tem que levar ele para Cuiabá. Eu disse, doutor, mas como que eu vou levar? Eu não tenho carro. Ficava quase 2 dias de viagem para chegar em Cuiabá, da onde nós estávamos. Ele disse, não, mas a ambulância vai levar. E eu embarquei naquela ambulância atrás. E o meu esposo na frente com o motorista e eu atrás cuidando dele. Eu via que ele estava se passando, morrendo. Ele falava coisa com coisa para mim. E eu já não suportava mais ficar ali atrás daquela ambulância. Eu comecei a bater. Eu disse, para essa ambulância um pouco, porque eu não suporto mais ficar aqui atrás. Aí meu esposo revezou e disse, eu vou ficar ali atrás, tu fica aí com o motorista. E a ambulância começou a pegar fogo na estrada, porque era muito longe, a estrada péssima, só barro. Quem conhece Mato Grosso sabe, morei muitos anos lá. E meu Deus, para chegar em Cuiabá foi uma prova. Quando eu cheguei em Cuiabá, que a médica olhou para ela e disse, ele vai para o isolamento, mãe. Ele disse, essa criança, eu não sei, ela disse, se ele pode escapar. Meu Deus. E ali estava eu, numa situação difícil, sem R$1. Sabe o que é não ter nem para comer? Dentro de um hospital. Deixei a minha filha com o pastor e fui para aquele hospital. Oh, meu Deus. E ali o menino começou a arruinar. E eu estava sozinha. E entrou um passarinho e pousou na janela. Eu disse, Deus, tu podia curar essa criança, fazer igual esse passarinho aí voando, que esse passarinho está tão alegre. E o Senhor não me respondia nada, ninguém falava nada. E eu entrava dentro do banheiro e comecei a orar, mas Deus encerrou o céu. Quando o céu se torna de pedra, que você não consegue ver a glória
glória de Deus acessava nós. Meu Deus. E eu liguei para o grande tempo, porque o menino estava na beira da morte. E o pastor me acendeu e disse: irmã, aqui tem um pastor muito usado por Deus. E eu vou mandar ele aí no hospital. Eu disse: pastor, eu espero ele aqui. E eu desci. Quando ele estava se aproximando, eu já conheci que era um pastor que estava com a Bíblia. Eu disse: é o senhor que veio orar com meu filho? Ele disse: é. E quando ele chegou na porta do quarto, ele olhou para mim e disse: eu não vou orar. Deus vai levar o teu filho. E eu quis avançar no pastor, porque eu fiquei com a ira tão grande. Mas o Espírito de Deus me trancou e eu tive que aguentar aquelas palavras. E pai, a tua vida não vale nada. A minha vida não vale nada sem a presença de Deus. Você é um caco sem a presença de Deus. O que é nós sem a presença de Deus, meus irmãos? Nós não somos nada. Se Deus quiser quebrar o teu vaso, Ele vai quebrar. E quando aquele pastor saiu, ele disse: irmã, você mais tarde vai entender por que Deus está fazendo isso. E ele saiu daquele quarto e foi embora. E eu entrei para aquele quarto, a enfermeira entrou atrás de mim e disse: mãe, tu tem que sair do quarto. Eu disse: eu não vou sair. Ela disse: mãe, tu tem que sair, que os médicos vão entrar. Mas eu já sabia que ele estava partindo. E eu abandonei o quarto e saí. E o médico me chamou e disse: mãe, eu sinto muito, mas o teu filho partiu. Meu Deus. Meu irmão, você sabe que eu não sentia mais nada de alegria na minha vida. Porque aquela criança era uma coisa mais... Eu amava mais ele do que Deus, eu acho. Meu Deus. Eu tinha mais amor que aquele menino do que Deus. Meu Deus. Era a coisa mais linda que existia na minha vida. E ele já sabia que ia morrer, porque quando eu orava por ele, quando ele falava ainda, que ele não estava em coma, ele dizia: mãe, tu vai pro céu? Eu disse: filha, a mãe quer ir. Ele disse: é porque eu não gosto mais daqui. Eu não gosto mais daqui, mãe. Aleluia. Ele já sabia que ia partir para a eternidade. E quando eu levei ele, ainda em vida, ele disse para minha filha mais nova, Yolanda, que estava na cadela, ele disse assim: oh, eu não vou voltar mais. Oh Deus, alabaxa. Eu não volto mais. E foi a última vez que elas viram, porque eu tive que enterrar lá em Cuiabá. E a minha filha nem viu o irmãozinho morto. Então eu quero dizer para você, nessa madrugada, se prepare. Aí Deus me mostrou onde ele está. Porque eu sofri demais. Eu disse: Deus, me mostra. Tira essa angústia de dentro da minha alma. E eu fui num lugar muito lindo. Eu subi num lugar muito lindo, um rio cristalino. E do outro lado tinha um gramado muito verde, muito lindo. E lá estava meu filho de branco, de outro lado do rio. E eu disse: eu quero atravessar. E a voz disse: não, daqui tu não pode passar mais. E quando eu voltei daquele sonho, Deus tirou a tristeza da minha alma. E Ele está guardado para o grande dia do arrebatamento. Eu tenho certeza que eu vou abraçar o meu filho lá no céu. Então você se prepare que está aqui. Quem sabe você tem brincado com Deus até agora. Até agora, porque Deus pode mudar a tua história nessa madrugada aqui. Você tem brincado com Ele até agora. Mas não brinque com Deus, porque brincar com Deus é coisa terrível. Deus nos pega de jeito, meu irmão. E não adianta tu gritar, não adianta tu espernear, não. Porque quando Ele quer quebrar, Ele quebra mesmo. E hoje eu agradeço a Deus por estar aqui, viu? Aleluia, porque eu não queria estar. Mas Deus me fez aprender a viver, aleluia, na presença dEle. Aleluia. E pregar verdade, meu irmão. Então tu acha, meu irmão? Tu acha que eu vou estar aqui numa madrugada como essa para não falar para você a verdadeira palavra? Deus nos chamou para falar a verdade. O preço que eu paguei de estar aqui nessa madrugada foi para pregar a verdade para você. Então você vai se preparar. Aleluia, vai se preparar, meu irmão, porque Jesus está voltando.
Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então que prepare para arrebatamento da igreja. O que pode acontecer nessa madrugada eu não sei, mas pode acontecer, né? Aleluia, louvado seja. Nós vamos se colocar de pé. Aleluia, nós vamos fazer uma oração.